Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um aviso. Estamos inaugurando aí o sistema Apoia. Se trata de uma iniciativa para a gente conseguir amealhar alguns fundos para manter o canal dentro da sua proposta de independência. A gente não faz publi, não faz merchandising, a gente não anuncia assim produtos, né? Às vezes ou outra tem um livro, mas não é esse o propósito do canal. Chama-se apoia.se/falando nisso. Quem quiser vir, estamos aí transferindo Aquerontas e Perséfones para o Apoia-se. E vamos em frente. Vamos em frente com a pergunta de hoje, enviada por Tiago Madureira de Alvarenga. Professor, a manipulação é estudada dentro da psicanálise? Esse conceito, que entendo até de difícil definição e de fronteira porosa com a persuasão, tem alguma relação, por menor que seja, com a hipnose? Olha, uma pergunta muito legal, ela abre assim para a gente falar de várias coisas que estão presentes na psicanálise, né? E que talvez apareça aí no contemporâneo sob a forma da chamada psicologia reversa. Uma maneira popular assim de se referir a um conjunto de técnicas, de abordagens, né, que justamente são mobilizadas por quem se interessa por escuta, comunicação não violenta, bom, mais ou menos como a gente fez lá nessa brincadeira com o Cláudio Tebas, o nosso livro O Palhaço e o Psicanalista, né? Então eu vou apresentar algumas ideias aqui dessa, não sei se chega a ser uma abordagem, mas é um campo, né? Um campo de temas, né? Concernidos à psicologia reversa, procurando algumas relações com o que foi posto aqui, né? Quer dizer, a hipnose e a persuasão. Tipo, olha só, esses dois termos, eles estão ali muito presentes na origem da psicanálise, né? No chamado corte epistemológico que dá origem à psicanálise. Que é quando o Freud estuda a hipnose com o Charcot na Salpêtrière em Paris e transforma o uso diagnóstico, vamos dizer assim, que o Charcot fazia ao reproduzir os sintomas histéricos por meio da hipnose, num método terapêutico. Então, primeiro, né, o método de sugestão pós-hipnótica, ele tem vários casos relatados assim de curas, né, de sintomas que são retirados por meio da hipnose, mas ela começa a perceber que esse método ele vamos dizer assim, de pouca eficácia ao longo do tempo, e ele não é um método assim causal, né? Ele não toca, né, na gênese dos sintomas. Então tem lá o famoso caso em que ele hipnotiza uma mãe, jovem mãe, que não consegue dar de mamar para o seu filho. Ele vai lá, quando você acordar do hipnotismo, você vai dar de mamar, consegue, mas daí ela tem um segundo filho. Daí ele vai hipnotizar de novo, não funciona. Daí ele tem que hipnotizar 2, 3 vezes e ela acaba, então, conseguindo dar de mamar para o seu filho. Mas daí ela tem um terceiro filho. E daí o Freud vai e hipnotiza 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e ele percebe que é um método meio precário, porque depende de certas qualidades que nem todos os terapeutas vão ter. Então a gente tem, assim, abandonar a hipnose. Só foi um gesto importante ali no início da psicanálise. E se a gente pega os trabalhos em que o Freud tem que definir esse método terapêutico, ele invariavelmente diz assim, olha, nós evoluímos, nós fizemos uma separação, nós nos distanciamos dos métodos de influência e sugestão. A psicanálise, ela se origina nessas duas práticas, mas, vamos dizer assim, incorpora e produz outras abordagens, né? De certa maneira, fazendo aquilo que o hipnotismo fazia, fazendo aquilo que a influência fazia, a sugestão fazia, mas, assim, dentro e por outros meios, né? Quer dizer, obtendo resultados semelhantes por outros meios. Mas vamos lembrar de uma afirmação que aparece num texto Lacan, de 53, O Mito Individual do Neurótico, onde ele diz assim, a psicanálise é uma arte liberal, uma profissão liberal. Talvez a única que tenha sobrado assim na modernidade.
E o que ele está falando com a arte liberal é uma referência à Idade Média e algo que compunha assim, a estrutura pedagógica da Idade Média, que era o trivium e depois o quadrivium. O trivium, que seria assim o ciclo básico, né, das faculdades medievais, ele compreendia 3 práticas, né? A retórica, a gramática e a dialética. Ele diz, olha só, psicanálise é uma arte meio antiga, né, como as medievais, como as liberais no sentido pré-moderno, né? Por que liberais? Porque dependiam, né, do uso livre da palavra por aquela pessoa. Dialética tem aqui, uma nota de rodapé, um sentido um pouco diferente da dialética, por exemplo, hegeliana, ou da dialética que a gente vai encontrar no Marx, né? Dialética aqui é no sentido antigo, né, no sentido aristotélico, que é, no fundo, como a gente argumenta, como a gente pensa dentro da linguagem, né? Mas não a partir de premissas, não a partir assim de compromissos com ideias, vamos dizer assim, axiomáticas, mas a partir de ideias que estão circulando, ideias que são mais prováveis, menos prováveis, ideias que não têm assim a sua veracidade atestada desde o início, né? Então, esse uso da noção de dialética, ele convém muito à psicanálise, né? No fundo, a psicanálise é, como também o Lacan vai argumentar, uma dialética, né? Uma experiência dialética, né? Uma experiência com a palavra. Mas a palavra tomada, então, nesse sentido. E depois nós temos trivium, né? Retórica, que isso tem que ver com psicanálise, e gramática, precisa conhecer a língua, que isso tem que ver com psicanálise também. A gente pode dizer que em alemão a gente tem 4 ou 5 termos que talvez nos ajudem a entender o processo assim genérico no qual a psicologia reversa se insere. São termos que foram veiculados, propostos pelo Kant, né? Kant tinha, vocês lembram, né, essa ideia de tentar separar a filosofia da ciência, né, dizer o que é função de cada uma, mas também de estudar as condições de possibilidade para o conhecimento e para a prática, né, para a praxis, né, para o campo da ética e da moralidade. Então ele separava ali 4 termos que eu vou citar em alemão para, assim, vocês perceberem que tem uma certa recorrência. O primeiro é a ideia de persuasão, né? Persuasão se diz em alemão Überredung, né? Rede quer dizer discurso. Portanto, persuasão como Überreden, e über quer dizer sobre, né? É literalmente assim um sobrediscurso, né? Um superdiscurso, um excesso de discurso. E a gente vai ver como isso se traduz, né, por certos esquemas frasais, de enunciação, certos modos de falar, certos discursos, onde assim, a maneira como o sujeito começa, a gente já sabe onde ele vai terminar. A maneira como ele coloca a voz, a gente já sabe o que ele quer. Isso foi o que a gente estudou lá nesse pequeno vídeo, né, dos desescutadores que fizemos com Cláudio Tebas, que o Bully vai colocar para vocês aí, mas também no trabalho muito divertido do próprio Tebas, que é o Fala Que Eu Não Discuto, que o Bully também vai colocar aí, né? Vocês vão ver ali como as pessoas reagem, né, a colocações frasais do tipo me dá uma dica, eu preciso pôr uma bomba, onde é o shopping center? E a pessoa não escuta, né, bomba, ela escuta, uma pessoa parou, ela está num carro, ela se veste assim, ela me pergunta assim, ela quer saber onde fica o shopping. Ou seja, tem uma abreviação que a gente faz, uma compactação que a gente faz para agilizar e acelerar a comunicação e que tem que ver com a persuasão. Quando a gente usa a Überredung, a gente manipula usando esquemas de antecipação de sentido que estão aí na cultura. Mas tem um segundo termo que é a Überlistung, né? Ou seja, a influência. Né? E Überlistung, né, a gente pode traduzir com superar ou então convencer. Né? Então, primeiro, persuasão, o sujeito está lá, meio inerte, a gente usa esquemas pré-formados. A
Überlistung, quer dizer, envolve a ideia de confronto, de eu tenho aqui um interesse, eu tenho uma ideia, e eu vou incutir essa ideia em você, e vai ter um que vai ganhar e outro vai perder, né? Convencer, vencer assim o outro, ou então se colocar junto com o outro para vencer um terceiro. O quarto termo, que vai aparecer também na psicanálise, né? Todos eles o Freud usa. Quando ele fala das técnicas de escuta, de associação livre, ele usa todos esses termos, e nesses sentidos que eu estou trazendo aí para vocês. Né? O terceiro termo é a Überlegung, né? Ou Überleugung, que quer dizer consideração. Muito importante, né? Quando a gente consegue colocar algo em consideração. Quando a gente consegue interromper um certo fluxo, ou de convencimento, ou de esquemas e palavras vazias, e dizer, opa, aqui temos algo que precisa ser considerado. Vamos lembrar que em siderado, a gente tem sider, que em latim quer dizer céu. Considerar é assim, opa, mudar a angulação do olhar, né? Opa, estamos vendo a média distância, vamos ver assim de longa distância? Vamos ver o que os astros querem, vamos ver o que as estrelas estão dizendo, ou seja, vamos olhar de outra maneira. Isso é considerar. Né? Sidérium, vai aparecer em desidérium, desejo. Né? Então tem uma afinidade com o que a gente faz. Né? Quando acontece um ato falho, quando acontece um silêncio, quando acontece um sonho, quando há algo assim que perturba a nossa atenção equiflutuante, o que a gente faz? A gente intervém, mas a gente não traduz isso que você quer dizer, é aquilo. A gente diz, opa, vamos pôr isso em consideração? O que você pode me dizer mais sobre esse ponto? Você escutou esse ponto? É absolutamente fundamental. Né? Antes da interpretação vem a Überleugung. E, em último lugar, a gente tem a Übersetzung, que é para o Kant e também para o Freud, né? Aquilo que objetiva, aquilo que caracteriza uma boa interpretação, uma intervenção que assim entrou, uma interpretação que tem efeitos transformativos, ela gera um tipo de convicção. É a palavra que o Freud diz. Totalmente contrário, quer dizer, quem não percebe que são coisas diferentes vai achar que a gente está sempre influenciando, persuadindo, ou então manipulando, ou então desprezando, né, impondo sei lá, vontades do analista ao analisante. Pelo contrário, uma boa interpretação, ela gera, né, até um afastamento em relação assim ao que o outro pensa, porque ela se torna uma convicção, algo próprio daquele sujeito, em relação a si, em relação àquilo que ele antes considerou, em relação àquilo que ele antes pôs em conflito, em relação àquilo que talvez antes ele simplesmente pensasse ou dispensasse sem um exame mais profundo. Bom, então chegamos aí ao cerne da psicologia reversa, né? Você vai dizer, o que isso tem a ver com Überleugung, Übersetzung, Überlistung? Tem que ver com o fato de que toda a psicologia reversa é, no fundo, um conjunto de esquemas e de técnicas sobre a negatividade, sobre a arte da oposição, sobre a arte de dizer, mas, sim, A, B, C, mas... Ou então a arte de introduzir oposições mais elaboradas, desafios, apostas, né? Que podem ser, claro, né, compra ou não compra um carro, mas podem ser desafios assim, na relação com o saber, com a verdade, com afinal, o desejo daquele sujeito que está em questão. E veja, a psicologia reversa, ela se inclui no que se chamam assim as teorias, ela conta, né, com as teorias chamadas teorias da reactância, da reação. O Freud tem um lugar para isso. Como é que chama essa reação, né? Quando às vezes você diz uma coisa a um paciente, o paciente diz, isso não importa. Ou então ele passa reto, né? Ou então ele muda de assunto. Abwehr, resistência. Né? Widerstand, né? Defesa, Abwehr, Widerstand é reapresentar a mesma coisa, né? Colocar de novo a mesma coisa, não mudar o discurso. O Lacan vai dizer, o fenômeno da resistência
Não é um fenômeno moral, assim, que a pessoa não quer se abrir, ela está com vergonha. É um fenômeno discursivo. É um discurso que tende a se repetir, que tende a ignorar, né, a peculiaridade, particularidade daquele acontecimento, né, daquele sonho, daquele lapso. Não, isso foi um lapso freudiano, vamos em frente. Não vamos em frente. E preciso, e é isso que caracteriza já nos textos freudianos a psicanálise, é que ela lida com a resistência. Ela não supera no sentido de impõe uma força maior. Ela recebe a resistência e entende aquilo como parte do processo. E integra isso como parte do processo. Ela supõe que o sujeito não vai aderir livremente a tudo que a gente fala. Ele vai resistir. Aliás, notar as primeiras resistências, as primeiras hesitações, é fundamental quando a gente está pensando aí no começo de análise. Não aceitar nenhum paciente antes de ter em mente como é que esse sujeito se relaciona com o inconsciente e como ele resiste ao inconsciente. Como ele diz, portanto, não ao inconsciente. Essa teoria da reação, ela vai supor o seguinte: a gente não gosta de ser influenciado, né? Com exceções assim... de funcionamentos muito passivos, muito ingênuos, né? Às vezes, a gente não gosta de ser influenciado. A gente gosta de chegar na própria convicção, né? Portanto, muito frequentemente, a gente vai encontrar, né, essa ideia de que isso que o outro me falou, eu não vou aceitar só porque o outro me falou. Resistência, fechamento, bolhas, fenômenos discursivos que estamos discutindo aí. Portanto, nessa reação de dizer não, né, nossa primeira resposta é não. Né? Alguém me pediu uma coisa, não. Né? Aquele que diz sim está muito vulnerável, qualquer um vai dizer. Portanto, a teoria da reação, ela vai remeter assim, a certos padrões que agora não estão genéricos na cultura, mas são das pessoas, né? São, sei lá, formas de personalidade, modalidades de apego, pessoas que são mais confiantes, pessoas que são menos confiantes, pessoas que são desconfiadas, né? Ou seja, cada funcionamento discursivo requer uma psicologia reversa. Mas é porque, no fundo, esses funcionamentos já falam de como cada um resiste, de como cada um diz não, o seu estilo próprio de dizer não. E é um estilo, vamos dizer assim, básico, né, uma posição básica, né, que é aquela da reação e não da ação. Nesses casos, a gente pode dizer assim, a gente tem um primeiro obstáculo, né? O Lacan falava em alienação e separação, né, dois modos de relação com o outro, né, de posição em relação ao campo do sentido, né? A gente pode dizer, tem dentro disso, existe assim, uma primeira solução equivocada, ou mais simples, que é, quando eu me dou conta, né, quando eu me dou consciência de que eu estou alienado no outro, que eu estou fazendo uma coisa só porque ele quer, porque eu estou dizendo uma coisa só porque ela disse, que eu estou aderindo demais ao outro, vem uma reação, né, de, separação. Mas ela não é uma verdadeira separação, ela é só um jeito de dizer assim, isso não é seu, isso é meu. Não é você que está mandando, sou eu. Eu quero o meu espaço de liberdade, especialmente de liberdade decisional, garantido. Então, a psicologia reversa, ela leva em conta isso, né? Ela parte dessas considerações, né? De que não basta a gente chegar para o outro e dizer, faça assim, dar aula, informar, dizer das coisas assim com precisão e generosidade. Por quê? Porque a atitude do outro é a de dizer não. Isso tem uma versão muito interessante, que a gente poderia dizer assim, uma versão lacaniana, né, dessa técnica. Ela se vê confirmada na hipótese de que o desejo do humano é o desejo do desejo do outro. Então eu estou alienado ao desejo do outro, né? Eu quero possuir o desejo do outro, mas toda vez que eu possuo, eu ponho objetivo esse desejo vira demanda. E eu perco ele enquanto desejo. A dialética do desejo e da demanda, ela se faz, né, no processo da fala. E no processo da fala interessada, da fala que quer chegar em algum lugar, que quer, por exemplo, persuadir, que quer, por exemplo, defender, que quer, por exemplo, levantar assim, olha como é bonito isso que eu estou dizendo. Cada fala tem o seu interesse, não existe, em princípio, a fala descritiva, totalmente desinteressada. Isso, no fundo, é um interesse que você não consegue perceber ou você acha desinteressante. Então, os impasses neuróticos das conversas, eles passam muitas vezes por interpreto o desejo do outro como uma demanda e reajo dizendo não.
interpreto o desejo, a demanda do outro como um desejo. E daí eu tenho que dizer não. Então, diz o Lacan, e descreve isso em minúcia, uma espécie de circulação da falta, né? Do falo, uma circulação daquilo que está em jogo na disputa. E essa circulação é, então, dialética, né? E dialética por quê? Porque vai responder a esse estado básico de negação com outra negação. Não com uma afirmação, mas com a negação da negação. E isso vai gradativamente produzindo duas negações até que a gente chega numa afirmação. Né? Daí que a técnica possa ser usada para manipular pessoas. Quais são então os pressupostos, né, para a gente entrar um pouco no mérito, né, entrar um pouco no método? Né? Esconda seu desejo. Não deixe ele assim tão claro, não objetive ele, né? E faça isso, né, segundo indicação, de modo a desconfirmar expectativas discursivas. Muito importante. Né? Então muda a sua enunciação, muda a forma como você está fazendo a pergunta, muda a vestimenta, a posição corporal, a maneira como você transpõe humores, afetos e sentimentos naquilo que você está dizendo. Ou seja, tenha uma ideia básica de como funciona aquele discurso para o quê? Responda diferente. Não se deixe, né, englobar por aquele esquema, pergunta-resposta que você vai encontrar ali. Escute o carisma, né? Esse carisma, essa palavra que todo mundo... aquela pessoa tem carisma. O que quer dizer carisma em grego? Né? Chamado. Ou seja, introduza na conversação um chamado. Opa, tem algo chamando aqui, pode não ser você, né? Mas se faça representante disso. Se faça representante de uma enunciação de conflito, de decisão, de elogio. Né? Crie uma espécie de ruptura no padrão atencional da pessoa. Né? Então, o terceiro ponto. E que é um ponto que a gente vai encontrar lá na retórica clássica, do Quintiliano, dos romanos, né, do Cícero, né, que falavam em dispositio. Um bom retórico tem que entender da dispositio. A dispositio é como você coloca os elementos dentro da frase e como você mistura e combina as frases entre si. Por exemplo, a gente tem esse caso muito interessante, um pesquisador, acho que americano, mas que fez a pesquisa na França, que abordava as pessoas na rua e dizia assim: você pode doar um dinheiro para um hospital de crianças? Zero resposta. Né? Todo mundo já tem o quê? Tanta gente pedindo coisa, a gente nem escuta, diz, hoje não, eu tô com pressa, agora não dá. Ele mudou a formulação para: você provavelmente quer ajudar uma criança que está doente. Opa, subiu para 25% a aderência ao discurso. Olha só, apresento minha demanda direto ou suponho uma falta no outro. Você provavelmente quer ajudar uma criança que está em dificuldade, está hospitalizada. Será que, pode fazer uma doação? 25% a mais de eficácia. Mas isso aumentava ainda mais se a formulação da frase for assim: você provavelmente vai recusar. Eu acho que você vai recusar. Mas será que você não gostaria? Não, olha a quantidade de nãos. Provavelmente você vai recusar. Será que você não gostaria de contribuir para crianças que estão hospitalizadas e doentes? Quase 40%. Então 0, 25, 40% de aderência, inclusive em quantidade de doação obtida. Né? As pessoas doam mais se você o quê? For pela via do negativo. Né? For pela via indireta. Né? Veja a utilidade disso para enfrentar questões práticas como a birra das crianças, a teimosia do seu chefe, o adolescente agressivo passivo, enfim, aquele que está sempre te desafiando. Né? Não vou entrar em detalhes, mas a via do negativo. Ou seja, em vez de eu fazer a positividade, colocar a força, não, porque você tem que me obedecer os bons princípios, veja, em nome de Aristóteles. Então vamos lá, seu birrento. Então é isso que você quer? Vamos desdobrar mais, né? Não quer tomar banho hoje, amanhã, legumes, mas então tem o espaço que você quiser. Tem que ter calma. Para usar psicologia reversa, não pode perder a cabeça. Perdeu.
Né? Perdeu, você já está o que? Mostrando que você quer muito, que você precisa que o outro te obedeça e etc. A ideia de que aquela criança birrenta, ela está respondendo como? O contrário do que você quer. Ah, você quer banho? Então eu não quero banho. Eu quero banho na hora que eu quiser, não na hora que você quiser. Isso pode ser usado a seu favor. Você não quer banho porque eu quero banho. Você está achando que eu quero, é eu que quero? Ah, bom, mas então vamos lá, não precisa de banho, não é agora, é depois. Mas aí, puxa, aqui tem uma regra que não banho que significa legumes, brócolis, mas tudo bem pra você, porque o que você quer é não banho, né? Opa! Peraí, deixa eu parar para pensar entre essas duas, que é o primeiro movimento que a gente aprende, né, na psicologia reversa, né, que é alterou o padrão frasal, alterou o padrão atencional, produziu-se situação de conflito. Né? Você foi para, já não tô na persuasão, né, mas eu tô na quem vai vencer, eu ou você? A gente reconheceu que tem um conflito. A hora que você reconhece que tem um conflito, a pessoa, tranquiliza. Por quê? Porque ela reconhece que você está reconhecendo que ela tem o seu espaço de liberdade, que ela tem direito ao conflito, que ela pode gritar, que ela pode tirar as calças pela cabeça, que ela, no fundo, vai fazer o que ela quer. Ok, faça o que você quer. Em geral, as pessoas se atrapalham quando você diz isso, e claro, né, e você tem condições de, mais ou menos, espaço para discursivamente ou comportamentalmente deixar essa posição trabalhar. Bom, você pode, um exemplo assim mais caricato, né, que nem sempre vai funcionar, mas pegar um conceito, né? Nessa zona de conflito, você pode dizer para sua criança birrenta, né? Duvido que você consiga tomar banho. Na verdade, você está dizendo que não quer tomar banho, mas é que você não consegue, você ainda é muito nenezinho, você não sabe o que é um sabonete, você só atrapalha. Seu irmão é o craque. Seu irmão vai lá, shampoo, etc, porque ele já tá num outro momento, assim, do campeonato. Você ainda joga na segunda divisão, mas tudo bem, né? Ó a quantidade de nãos que eu fui usando aqui para incitar, para provocar o outro, né? No sentido de que ele tem que ganhar um desafio. Muitas vezes, então, quando uma vitória é obtida desse jeito, bom, você vai ter mais birra, a batalha continua. Se o conflito ele vai evoluindo bem, né, ou seja, a dialética é esse trabalho, né, com o negativo em que a gente vai levantando uma dúvida, né, uma incerteza, uma hesitação pré-decisional, né? O termo meio técnico, que é aquilo que todo mundo já experimentou, especialmente quando você vai fazer uma compra, uma decisão muito grande, né? Putz, quero ou não esse carro, vai ser uma prestação longa, né? O mau vendedor diz, não, vai que ele é ótimo, O vendedor inteligente diz assim, não, realmente vale a pena a gente pensar, porque é importante ter um espaço, né, de novo, em que o outro se sente não pressionado para que a decisão seja sua. Nessa hora, né, você pode assim enviar pequenos sinais, assim, né, de signos de causação do desejo, ou seja, signos da falta. Tudo bem, acho que vale a pena então pensar um pouco, mas é meu dever avisar que a gente só tem 2 unidades em estoque, né? E a procura por esse carro tem sido assim grande, né? Mas a gente entende, né, que é importante pensar e tal, né? Então eu não sei se eu vou conseguir manter isso aí, essa oferta aí para você até amanhã, mas eu espero que sim. Então você toma o seu tempo aí para decisão. E quando você vai falando isso, o cara vai dizendo, puta, eu posso perder essa. Situação inicial era, vou ganhar quanto? Situação em psicologia reversa é, posso perder quanto? Perder a chance, perder a oportunidade. O cavalo encilhado que não passa 2 vezes. Ai, Jesus, talvez eu tenha que decidir agora. E a pessoa se impõe, então, essa pressão para a sua própria decisão e entende que o processo é seu. Às vezes, a gente faz isso, e veja, isso não é só para manipular o outro. Isso é para descobrir mesmo o desejo da pessoa. Às vezes a gente diz assim, nas entrevistas preliminares, quando há razões para isso. Você não vai dizer isso para todo mundo. A gente diz, será que é o melhor momento para você começar a análise? Não? Tantas convicções aí postas, olha o termo, convicção.
tantas coisas que você, assim, os outros estão te problematizando e tal, mas eu não vi aqui uma pergunta, não vi uma pergunta sua. Então talvez a gente tenha que começar em outro momento, talvez você tenha que pensar para ver se você tá numa hora boa para começar uma análise. Às vezes isso é super importante, né? Porque isso muda o ponto de ingresso. Olha só, tem que falar de outro jeito pra gente conseguir aproveitar melhor, né? Um exemplo mais cotidiano desse tipo de intervenção é quando, assim, você quer segurar aquele ponto em consideração. Você quer que o sujeito não conclua, né? Quer dizer, produzir forçadamente uma hesitação. Você diz, ó, na próxima sessão a gente vai ter que falar sobre isso, mas não é agora. Não, olha lá o não. Não é agora, é na sessão seguinte. Né? Quando você diz isso, você convida o sujeito a pôr aquilo em consideração, né? Em Überlegung, né? Finalmente, você tem aqui o momento da conclusão. Né? Vocês estão vendo que no fundo é instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir, mas traduzido nos termos da retórica e da dialética. A gente vai poder, nesse momento de conclusão, dizer mais claramente, né? Realmente aqui a gente tem uma opção, mas, olha lá, mas pelo que a gente tá vendo, é B, né? Não é A. Mas você não fala isso, né? Você só diz que, bom, tem uma consideração, assim, meio contra, para que o sujeito possa dizer, então eu vou contrário ao contrário, ou seja, eu vou me afirmar, né? Eu vou me afirmar ali no processo mesmo em que eu tô me negando. Essa é uma frase do Lacan que muitos dizem impossível de entender. Como é que o sujeito se põe ali mesmo onde ele se nega? É isso aí, é uma técnica dialética mais simples, né? Deixar alusões, pistas verbais, lacunas, silêncios, muito importante. Caso ou compro a bicicleta. Acho que o Palmeiras vai ganhar amanhã, hein? Como assim? Você não entendeu que eu preciso? Estou aqui numa decisão importante. Caso eu como a bicicleta. Pois é. Decisão, né? Isso quando você sabe que a decisão está tomada, mas que o sujeito está ainda naquele ponto de hesitação e que ele quer o quê? Que ele quer suporte identificatório. Ela quer, vai queridão, que a gente garante, a caixa segura. Não, senhor, é você que tá tomando. Aí é o lado, vamos dizer assim, que pesa mais, né, na implicação subjetiva, no momento em que o sujeito tem que ir por si. Veja, a gente entra, né, a gente se mistura, a gente vai pro clinch, mas é para que isso, no final, produza uma separação, para que a gente deixe espaço, lacuna, silêncio e hiato para que o outro conclua. É o chamado recuo estratégico, né? Em que uma pessoa está quase convencida de dizer, será Operação Gilberto Gil? Ou não. A você diz ou não, o sujeito pode dizer, então, sim, por si mesmo. Então, gente, temos aí psicologia reversa, Queronta, um especialista em psicologia reversa. Se vocês, isso a gente tem aqui esquecido um pouco de lembrar para vocês, se vocês querem colocar perguntas no Falando Nisso, e eu brinco, né? Escreva, clique aqui embaixo, escreva para Queronta Movemo, é porque eu estou aludindo, né, quer dizer, indiretamente, é um tipo de psicologia reversa, né, a nossa aba do canal. Porque, sim, vocês acham que a gente não lê os comentários, que o Chris Dunker não vai lá e fala, pô, você tá falando uma bobagem, isso que é a equipe que tá fazendo. A gente lê os comentários, né? Até defendo isso como uma atitude, assim, retoricamente importante, né? A gente lê os comentários. E nem sempre dá para conversar com todo mundo, né? Às vezes realmente não é o caso mesmo de responder, mas as perguntas devem ser feitas na lista de discussão, como chama isso, na aba, nos comentários, né? É só fazer. Difícil porque são muitas perguntas, então às vezes a pessoa fez a pergunta por muito tempo, mas a gente está sempre caçando essas, por exemplo, que ficaram para trás e a gente quer, enfim, aumentar, né? Que vocês façam as perguntas aí. Então, Queronta, Movemo, não é que eu queira que vocês
clique no Aqueronta. Eu jamais. Isso é coisa. Não precisa, não. Não precisa, viu? Aqui no Aqueronta. E também não precisa entrar nesse negócio de apoio. Isso é marmelada, viu? Mas essas coisas que o Bully inventa, a Júlia inventa e tal. Não é pra levar tão a sério, mas aqui no Aqueronta, vamos ver. Beijinho!